Olá, como vai você? Bom estar aqui de novo, conversando, refletindo, pensando com você sobre a nossa vida que envolve quem nós somos emocionalmente falando, mas também envolve quem nós somos espiritualmente falando, que é a nossa proposta, né? Sempre é conversar sobre o nosso ser inteiro, sobre a nossa integralidade. E temos seguido essa linha então de olhar os nossos conflitos, né, a nossa humanidade que produz esses conflitos e como isso se harmoniza de alguma forma com a fé. Inclusive, caso você, especialmente aqui do IBAG, da Igreja IBAG aqui do Guarani, se você tiver alguma dúvida, não entender alguma coisa, você sabe que nós estamos abertos para isso, podemos responder até no particular. Mas pode aí escrever a sua dúvida, colocar alguma coisa aí que a gente interage sem problema nenhum. Caso esse vídeo seja visto por quem não é aqui da igreja, tem essa liberdade também, tá bom? Mas sempre ficando claro que eu falo diretamente com as pessoas a quem eu convivo por mais tempo. E dentro deste universo de harmonizar fé, emoção, conflito e vida, é o que a gente tem caminhado. Na semana passada nós demos uma ênfase na fuga, né? no ato de fugir, que aparentemente parece não ser um sentimento, parece não ser uma emoção, mas o é, porque geralmente a fuga ela é potencializada, né, por alguma emoção, por muitas razões, ou medo, ou insegurança, ou seja, qual for a emoção, mas muitas delas propiciam essa fuga. E aí o que eu trabalhei com vocês a semana passada é que muitos personagens bíblicos fugiram, né? Muitos fugiram. A gente foge do passado, a gente foge do medo, foge da obrigação de querer fazer alguma coisa, ou de ter que fazer alguma coisa que nos foi colocada. A gente foge de muitas situações, mas no fundo a gente tenta fugir de nós mesmos. E todos eles tentaram fugir deles e daquilo que eles teriam que produzir em termos de relacionamento ali com Deus e de orientação de Deus para a execução de alguma situação, de algum momento. Então muitos fugiram, Elias fugiu, Moisés fugiu, Pedro fugiu. Eu trabalhei especificamente com Davi, né, que tem uma fuga por um período de tempo muito específico por conta de um pecado. Então, sempre olhando para esse ato de fugir como uma maneira de se reavaliar, de se enxergar e de retornar, porque a verdade é que você nunca pode fugir de você mesmo. E eu queria aproveitar hoje esse momento, né, e queria falar um pouquinho sobre a dor. Lá nós chamamos de a dor da fuga, porque essa fuga é motivada, né, e gera alguma dor. E eu também quero falar um pouquinho sobre a dor e a culpa que a gente carrega por sentir uma dor, e muito provavelmente vamos falar um pouquinho também sobre a vergonha e sobre a culpa. Mas a dor, eu quero puxar um pouco esse tema, essa ideia, porque nós estamos vivendo momentos assim de muitas perdas, né? Existem muitas famílias que estão perdendo entes queridos, alguns perdendo amigos, e isso gera dor, isso gera sofrimento, e o sofrimento pode ser encarado como a materialização da dor, né? O sofrimento é a forma visível da dor, é a forma sentida da dor, a forma que é desabrochada, por assim dizer, dessa dor que nós vamos sentindo ao longo da nossa caminhada. E quando a gente pensa em dor e pensa em perda, a gente não vai para outro personagem a não ser a história de Jó, né? Que muitos de vocês conhecem, e aí nós poderíamos fazer todo um congresso, uma série, conversar muito sobre Jó. Aliás, Jó é um livro muito
falado, muito discutido, muito pregado, por conta de as pessoas procurarem a resposta àquela pergunta: por que Deus permite o sofrimento? Por que Jó sofre? E isso, como eu disse, é muito amplo, bastante espaço, bastante coisa para abordar, e não tenho tempo aqui, nem é a minha intenção fazê-lo, e muito provavelmente nem vou responder essa questão do porquê Deus permite que as pessoas sofrem, porque se a pergunta até hoje não tem uma resposta segura, uma resposta fechada, é porque sempre vai existir a possibilidade da pergunta sempre permanecer. Mas eu quero ler uma fala de Jó, do livro de Jó, que é resultado depois dos seus acontecimentos ali, dos primeiros, no capítulo 1 e capítulo 2. Ele diz assim, numa linguagem mais moderna, digamos assim, ele diz: em vez de comida, só me vêm lágrimas. Em vez de água para beber, servem-me gemidos de angústia. O pior dos meus medos tornou-se realidade. O que eu mais temia aconteceu. Meu repouso é perturbado. A minha paz é destruída. Nenhum descanso me restou. A morte invadiu a minha vida. Está ali no Jó capítulo 3, verso 24 a 26. Essa tradução é a Bíblia, a Mensagem. A dor envolve muitas coisas, mas eu vou rapidamente, à luz da vida de Jó, mostrar pelo menos as quatro áreas, né, que o sofrimento é vivido por conta de dores. Jó trabalha, a primeira dor que ele sente é a dor da perda mesmo, né, a dor do luto, que é um tema muito amplo, que é o que muitos estão vivendo nesse momento. Isso não deveria ser ignorado por absolutamente ninguém, independente de você conhecer ou não. A morte traz um sofrimento muito específico, muito particular. A gente se apega muito por pessoas que perdem seus entes queridos. É um momento de muito sofrimento, de muita dor inexplicável. Então, se isso chegar a você de alguma forma, que perdeu alguém que você ama, ou algum amigo, alguém próximo, tenha o nosso sentimento de solidariedade e de tristeza, porque não há realmente uma resposta para isso. E essa dor precisa ser processada. Jó, na primeira parte ali do seu embate, da sua experiência, considerando que nós estamos falando de uma narrativa poética, né, de uma história onde é apresentado um tema dentro de uma estrutura poética. Jó é uma história já contada muito antes de Moisés, então nós sempre abordamos isso com extremo cuidado, mas a narrativa vai nos apontando para o sofrimento de Jó diante das perdas, né? Porque a história lá dá conta de que por causa do diabo colocar diante de Deus a intenção de Jó como em dúvida, né? Em xeque, então há uma permissão naquele contexto de que o diabo prove Jó, né? Leve Jó a um teste inimaginável. E o primeiro deles é a morte dos seus filhos. Isso traz muita dor, isso traz muito sofrimento. Ele precisa lidar com essa realidade, né? Com essa dor de não ter mais as pessoas que ele ama, especialmente quando se trata de filhos que já dizem não deveriam morrer antes dos pais. No entanto, muitas situações isso tem que ser acontecido, isso tem que ser vivido, isso tem que ser experimentado. Não há uma resposta, e a sua dor é justa, a sua dor é honesta, a sua dor é verdadeira, e o seu sofrimento precisa ser processado como sofrimento. Não há uma resposta realmente, um remédio, a não ser viver esse próprio momento.
E Jó passa por isso numa dimensão muito intensa e muito forte. E não satisfeito com isso, né, o Jó tem que passar por uma outra perda, que é a dor do fracasso financeiro, vamos dizer assim. Além de perder pessoas que Jó ama, ele perde também bens, ele perde posses, ele perde dinheiro, ele perde... E isso também traz dor. Muitas pessoas sofrem muito com isso. Esse é um momento, por exemplo, de muita perda financeira. A gente tem ouvido isso, né? Alguns relatos de pessoas, inclusive de pessoas cristãs, que trabalham por conta, que depende de determinadas tarefas, e esse momento traz prejuízo. Esse prejuízo traz uma dor, traz um sofrimento e traz sempre o questionamento. Por quê, como e o que eu posso fazer para melhorar? Jó tem que passar por isso também. A verdade é que a vida não está naquilo que nós temos, está naquilo que nós somos. Nenhum prejuízo a partir daqui é pior do que o primeiro que Jó teve, mas cada prejuízo tem a sua medida, cada dor tem o seu próprio espaço e vai atuando na vida das pessoas de maneira muito específica, e Jó tem que lidar com essas perdas. E se você perdeu ou está prestes a perder alguma coisa nesse sentido, saiba que neste mesmo aspecto você pode reconstruir, reconquistar e se refazer. Talvez não no mesmo patamar, mas é uma dor também muito difícil de ser gerenciada. Jó sofre de uma outra dor que mexe muito com a sua vida, que eu chamei aqui de dor social, né? De rejeição social, de dor ligada aos amigos, porque um homem perde familiares, pessoas que ele ama, o homem perde aquilo que ele tem, e de uma certa forma a amizade acaba sendo um refúgio, acaba sendo um braço de Deus no consolo, na empatia, no estar presente. Os amigos de Jó tentam muito e fazem isso bem até determinado ponto. Mas chega um momento que aquele negócio desenrosca, aquele negócio se separa, e parece que nós não conseguimos ficar diante da dor de alguém, do sofrimento de alguém em silêncio por muito tempo. Nós precisamos de respostas, precisamos dar uma palavra de consolo, precisamos opinar, e nisso um problema se instala, e aquilo que era para ser apoio vira acusação, vira problema, vira discussão, e as pessoas não conseguem mais se ajustar ali dentro de uma mesma opinião, dentro de uma mesma ideia, que é basicamente consolar aquele que sofre, acalentar aquele que sofre, e aquilo que era para ser um momento de conexão, ele vira um momento de briga e de separação. É muito importante que você desenvolva essa empatia, essa sensibilidade, especialmente você que diz, né, ter uma fé do Deus sensível, do Deus de amor, do Deus de misericórdia. Olhe as pessoas com amor, né? Não comece nenhuma fala ofendendo, não julgue a pessoa pelo que ela defende. Isso deveria ser todos nós, né? É muito difícil, e isso gera muita dor, porque romper com a pessoa que a gente ama por conta de uma discussão traz muita dor e muita mazela. E por fim, Jó tem que se defrontar, que eu acho que é o tema todo do livro, né? Com a dor da religião, a dor espiritual, a dor da culpa de ser responsável por sofrer, que é a pergunta que todo mundo faz, talvez não faça para outra pessoa, porque não tem muita coragem, por causa do que vai ouvir, né, do que o amigo vai dizer, mas a pergunta mais feita é: por que comigo? O que eu fiz? Né? Eu estava fazendo tudo certo, eu vou à igreja, eu dou dízimo, eu sou uma boa pessoa, por que comigo?
porque Deus me castiga dessa forma? E aí isso gera uma culpa, e essa culpa vai consumindo, e os amigos não ajudam nesse ponto, porque alguns deles acham que Jó sofre porque ele tem culpa, porque ele é responsável, e isso vai permeando todo o livro. Os amigos vão acusando, Jó vai se defendendo, os amigos vão acusando, Jó vai se defendendo, eu não fiz isso, não é possível que isso seja assim, e essa culpa vai consumindo Jó, ao ponto dele dizer, olha, eu já não como, eu só choro, eu já não tenho mais sede, o que me é apresentado são apenas angústia, os meus medos, o pior deles, que eu nem imaginei que os teria, eu os tenho agora como realidade, e a minha alma está destruída, eu não tenho mais paz, e a morte invadiu a minha vida. A dor pode fazer isso, infelizmente, é a nossa realidade, é aquilo com que a gente tem que lidar. Obviamente, o resultado final do livro de Jó é muito positivo, né? Por conta dele conseguir enxergar no final do período coisas que ele não enxergava no começo do período do seu sofrimento, da sua dor, e é isso que a gente espera, que você não meça totalmente a sua vida, a sua experiência pelo momento em que você vive. Espere, tenha paciência, confie e aguarde que um dia essa dor, de alguma forma, será transformada em experiência que tornará você uma pessoa melhor, nem que seja a sua capacidade de consolar outros que também sofrem de dores que você já experimentou. Tá bom? Deus abençoe você, fique na paz de Jesus e até breve.